Fala galera, começando hoje mais um podcast, hoje com a nossa convidada especial, a doutora Bruna Mello, dermatologista, que veio aqui abordar alguns assuntos pertinentes à área hormonal, pele, alimentação, tudo aquilo da parte dermatológica, um pouco ali direcionado ao esporte, né, ao fisiculturismo e também para praticantes de musculação e aquelas pessoas que querem cuidar da sua pele. Então, bem-vinda ao nosso podcast, doutora Bruna Mello. Obrigada, eu Fala que um pouco da sua agradeço. formação. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou médica formada pela PUC de Goiás há 10 anos e pós-graduada em dermatologia pelo ISMD em São Paulo. Atuo na área da dermato há 4 anos e é isso. Legal, então já vamos puxar aqui o primeiro tema para a gente ir direto ao ponto. Uso de hormônios, quem faz uso de testosterona, seja atleta ou não atleta, e efeitos colaterais na pele. Então você que está usando algum hormônio, aumentou a oleosidade, acne, né? Saíram aquelas espinhas indesejadas. Existe uma relação com hormônios e pele, acne? Sim, com certeza. E esse é um tema muito frequente no consultório, né? Uma queixa muito frequente não só dos atletas que trabalham com isso, fisiculturistas, mas também as pessoas que usam por fins estéticos, né? Então é um tema muito atual. Achei bem interessante trazer isso. O excesso de hormônios, ele aumenta a produção de acne? Por que que isso acontece? Aumenta. Primeiro, antes de responder isso, a gente tem que entender a fisiopatologia da acne, né? Então, por que que a acne aparece? Por que que ela acontece? Por que que ela surge? Primeira coisa é o aumento da produção de sebo, né? De oleosidade da pele. Esse aumento da secreção, esse excesso de secreção da pele. Segundo fator é esse excesso de sebo, ele vai obstruir o folículo. Então, isso também contribui para a formação da acne. O terceiro fator é a colonização desse folículo por uma bactéria, que chama P. acnes. E essa bactéria ajuda, né, naquela inflamação, daquela acne inflamada, dolorida. Esses fatores que levam à produção da acne, qual é a relação deles com os hormônios? Então, na pele, com o uso dos hormônios, a testosterona, ela é convertida em DHT. Você sabe. Sim, claro. O DHT é uma forma ativa da testosterona. E essa conversão acontece muito em tecidos periféricos, principalmente na pele. Então, esse DHT, como é uma forma ativa da testosterona, ela aumenta, né? Então, ela potencializa todos esses fatores que eu te falei anteriormente. Então, essa é a relação. Então, para você que está fazendo uso de hormônios aí, vale a pena você se atentar ao DHT dentro dos seus check-ups hormonais, Sim. porque o DHT é uma das formas de desvio da testosterona e como a doutora acabou de trazer aqui para nós, pode trazer a produção de mais acnes pelo corpo, oleosidade da pele também. Né? Isso. Então, testosterona tem efeitos colaterais. Essa é a importância de ter um acompanhamento multidisciplinar com o médico, com o nutricionista, com todos os profissionais capacitados para te direcionar e evitar, né, esses efeitos indesejados. No fisiculturismo, eu posso dizer, porque eu vivo, nem sempre a gente consegue evitar isso devido ao esporte exigir, de certa forma, né, para que estejamos competitivos usando uma quantidade um pouco superior às pessoas normais, né? Então é indesejável, pode acontecer. Às vezes, se a pessoa tiver uma genética bacana, também pode nem ter também, né? Isso aí é importante. Então, a dose é dependente né? O efeito colateral é dose dependente. Então, quanto mais testosterona, maior a dose você está usando, mais conversão em DHT e mais efeitos colaterais na pele. Quem já tem predisposição a ter acne, né? Isso é exacerbado, né? Durante o tratamento com o hormônio. A predisposição, ela acaba gravando Acaba tudo, agravando o quadro, sim. Bom, então, existe alguma forma que a gente pode pensar para evitar, né, a presença indesejada de espinhas usando hormônios, né? O que pode ser feito para, de certa forma, aliviar, né, ou tentar evitar que essas espinhas ou essa oleosidade da pele aconteça a partir da utilização dos hormônios especificamente? A gente sabe que a acne ela é uma doença multifatorial. Então, a gente tem que atuar em em todos os fatores, né? Então, tem a questão da alimentação, que a gente vai falar mais para frente. Tem a questão dos hábitos de vida, da quantidade de água ingerida. Tudo isso, de maneira geral, a gente pensa em saúde de pele. Agora, focado aqui no uso de hormônios, né? Que é o tópico. A gente consegue, a primeira coisa que eu sempre
falo com o paciente vamos adequar a sua rotina de cuidados com a pele em casa. Então, vamos colocar um sabonetinho específico, né, para limpeza, a higiene da face é importante. Então, usar um sabonete para pele oleosa, com tendência à acne, saber higienizar bem a pele. Muitas vezes a gente usa também, eu gosto de associar medicações tópicas, então ácidos que ajudam nesse controle da oleosidade, dessa desobstrução dos poros, né, dos folículos, que acontece no caso da acne. Alguns antibióticos orais, muitas vezes a gente tem que entrar com antibiótico oral para desinflamar aquele folículo que está inflamado pela bactéria que eu falei anteriormente. Existe também outras medicações que vão atuar diminuindo os efeitos androgênicos na pele, né? Por exemplo, a espirulactona é um deles que a gente usa, claro, em determinadas situações, não é para todo mundo. E tem uma nova medicação que chama clascoterona, que foi aprovada recentemente pela FDA. Então, ela vai atuar, ela é uma medicação tópica e ela atua, ela faz um antagonismo no receptor ali da pele, né, dos andrógenos. Então, ela inibe ali que o DHT, ele se liga ao receptor da pele. Então, ela faz esse antagonista. E a gente tem bons resultados. Então, é uma medicação nova aí para tratamento. E lembrando que você que costuma usar aí a internet como dicionário, não é uma recomendação médica, ela está apenas trazendo alguns medicamentos estudados que necessitam de uma prescrição médica de dose e quantidade certa para você estar utilizando. Então, não vá se automedicar. Sim, até porque a acne, ela tem gravidades, né? Então, tem 4 graus de acne. De acordo com a gravidade da acne, a gente entra com um tratamento específico. Então, por isso a importância da avaliação, né? Então, de ir na consulta, da gente avaliar, conversar e fazer toda essa mudança, porque acaba que é toda uma mudança ali na rotina de skincare, nos tratamentos, né, de pele, enfim, que a gente vai falar mais pra frente. Então, acabamos aí indiretamente respondendo a nossa terceira pergunta, né? Verdade. Como remover as espinhas já existentes na pele a partir aí após, na realidade, o uso dos hormônios. Então, tratamento aí com alguns produtos dermatológicos e alguns medicamentos prescritos pelo profissional capacitado. Não vá se automedicar. Vou repetir novamente, porque tem gente que gosta de tomar a coisa por conta própria, porque ouviu falar que aquilo é bom, né? E a parte de dieta, como que funciona, né? Porque existe também a questão da má alimentação e isso se refletir na pele, né? Porque a pele ela acaba mostrando às vezes os sinais de uma má alimentação, não apenas da parte hormonal. Então, tirando um pouco do hormônio da conversa e trazendo a parte alimentar, né? A má alimentação, ela causa espinhas também? Sim, com certeza. Então, o que eu explico para o paciente é o seguinte: alimentos com alto índice glicêmico vai piorar o seu quadro de acne. Doces, carboidratos, né, de alto índice glicêmico, tudo isso vai piorar o quadro de oleosidade de acne. E aí, só um parênteses, tem um mito, né, que fala que o chocolate causa acne, né? Na verdade, não é o chocolate, o cacau, é o açúcar que provoca acne. Então, alimentos com alto índice glicêmico vai piorar o quadro de acne. E derivados também de leite, principalmente leite desnatado, a gente já sabe que piora sim a acne. Então, você aí que costuma consumir alguns alimentos, né, que ela citou agora, tome cuidado se você se preocupa com a sua pele. Se você não se preocupa, pode continuar comendo. E outra coisa interessante de lembrar, que muita gente pergunta e já chega usando, é o uso do whey, né? Legal. O whey isolado, eu recomendo, né? O whey sem isolado, lactose, né? Sem lactose, isolado. Quando o paciente está com um quadro de acne muito exacerbado, eu sempre falo, vamos trocar seu whey, né? Pra gente ajudar também no controle, porque é multifatorial, né, a acne. Então a gente tem que atuar em todos os campos ali. Com certeza. E nós não estamos falando de dieta para performance, nem dieta saúde e qualidade de vida. Estamos falando de algo pertinente à qualidade e saúde da sua pele, né? Da parte dermatológica. Então, se você já faz uma dieta restritiva, seja para fins estéticos, saúde, seja competição, né? São dicas caso esteja incomodando a parte de pele na sua vida, para você estar utilizando aí essas estratégias, né? Essas dicas para amenizar um pouco desses efeitos, né? Então, acabamos aí falando quais os alimentos que podem causar espinhas, uma leve, né, noção disso. E alimentação para pele limpa, para você tirar um pouco, remover um pouco dessa oleosidade,
ou pelo menos reduzir, ou até mesmo as acnes, né? Qual que é a recomendação, né, de uma boa alimentação? O que é interessante a gente comer para prevenir, né, essas indesejáveis acnes e oleosidade? Sim, o principal é uma alimentação anti-inflamatória. Então, evitar alimentos inflamatórios, né? E uma alimentação rica em antioxidantes. Então, alimentação rica em vitamina A, vitamina E, vitamina C. Ômega 3 é um excelente anti-inflamatório, né, e antioxidante. Então, assim, é uma alimentação o mais limpa possível no sentido de evitar conservantes, muitos alimentos muito condimentados, tudo isso vai piorar, vai inflamar seu corpo e a pele vai repercutir na pele, né? Legal. Água é importante para a pele? Com certeza. A nossa pele é basicamente água, né? Então, até tem um cálculo que a gente faz para achar o mínimo de água que você precisa consumir para ter um equilíbrio ali no organismo. Então, é 35 vezes o peso corporal da pessoa. Então, eu sempre recomendo, tem que beber bastante água para manter a pele hidratada, porque a hidratação é a proteção da pele. Uma pele hidratada é uma pele protegida, é uma pele saudável. E aí, tudo que a gente é o que a gente come, o que a gente ingere, né? E eu acho que a pele é um dos órgãos, é o órgão que mais a gente tem os primeiros efeitos, né? A gente vê os primeiros efeitos de doenças, né? De alterações hormonais, no caso que a gente está falando. Então, tem que beber água sim, bastante água. Usa a regrinha do 35 vezes o peso, que dá a quantidade de água que você tem que ingerir diariamente, o mínimo. Legal. Então, quem tiver aí uma dúvida sobre a perspectiva de qual a quantidade de água devo utilizar aí, 35 ml? 35 vezes o peso. Aí vai dar a quantidade de litros. Legal. Então é 35 vezes o peso, a quantidade de litros para você buscar ingerir ao longo do dia e ter uma pele aí saudável, né? Então, parte hormonal de novo. É possível usar hormônios, né? Quem quer fazer a utilização. Nesse caso já não é mais o esporte, né? Já é o praticante de atividade que quer melhorar um pouco da sua estética. É possível utilizar hormônios sem ter a presença indesejável de espinhas e oleosidade? É possível? Sim, é possível. Claro que o paciente ele quer ele vem usando o hormônio, ele quer resultados estéticos, né, corporais. Então assim, eu sempre falo o seguinte: foi no médico, no endócrino, no nutrólogo, ele passou hormônio. Antes mesmo de começar a usar, ou logo no início do tratamento, procurar um dermato para a gente poder evitar e minimizar esses efeitos dos hormônios na pele ao máximo possível. Então aí a gente vai, como eu falei anteriormente, montar todo um protocolo, uma rotina de pele adequada para você fazer. Às vezes a gente associa tratamentos em consultório, né? Porque muitas vezes a pessoa já tem a predisposição para ter acne, né? Então, às vezes tem muita mulher que já vem com um quadro de acne da mulher adulta e está usando um hormônio. Piora o quadro, né? Então, a gente tem como equilibrar isso e evitar, e minimizar ao máximo os efeitos colaterais dos hormônios na pele. Tem sim, tem jeito. Legal. Eu imagino que você que está assistindo deve pensar: me alimento bem, não tomo hormônio, tenho algumas espinhas de oleosidade na pele, então não se sinta excluído, que a gente vai falar dos naturais também, né? A pele oleosa sem hormônios, ela pode ser um sinal de quais possíveis problemas, lembrando que isso aqui é uma abordagem panorâmica da situação. Se você quiser ter uma certeza daquilo que você precisa de tratar, tem que ir no consultório, ter um tratamento direcionado, porque não existe receita de bolo. Então, vamos voltar lá, né? É possível a pele oleosa sem hormônios, sem a parte, né, literalmente química? Muitas vezes isso aí está muito relacionado à genética, né? Então, tem gente que tem a genética de pele oleosa e isso não necessariamente vai significar que ela tem alguma alteração, né? Mas a gente tem que investigar, quando a gente tem essa piora da oleosidade, a gente tem que investigar vários fatores. Então, alterações hormonais, estresse, medicamentos, alguns medicamentos, tirando os hormônios, alguns medicamentos pioram a oleosidade da pele, a alimentação como é que tá, isso aí é fundamental. Acho que é um dos primeiros pontos que eu pergunto: como é que tá a sua alimentação, né, nos últimos dias? Piorou? Às vezes o paciente sai de férias, come muito errado, né, se alimenta mal, e aí nota que a pele piorou, e aí procura o dermato, me liga, fala: minha pele piorou demais, o que está acontecendo? Aí a gente vai ver
é as férias, né, que se alimentou mal. Você vê a importância da alimentação para a saúde da pele. Então, não necessariamente vai ser a pele oleosa vai ser um sinal de problema, mas tem que ser investigado, né? Às vezes até a mudança climática, né? O nosso tempo muda, a nossa pele muda também, piora a nossa oleosidade. Então, tudo isso tem que ser olhado. Bom, então, você que tem dúvidas aí, né? Logo, logo vou passar o canal de atendimento da doutora Bruna para vocês estarem procurando aí o atendimento, quem quiser um tratamento mais específico. Mas de uma forma geral, seria essa a explicação. Procedimentos estéticos, voltando para o lado do esporte, no caso do fisiculturismo, né? Nós temos aí atletas que também se preocupam um pouco com a sua, né, beleza, digamos assim, com a parte estética da pele, né, com o rosto. Quais são os procedimentos estéticos mais procurados, né, por atletas? Botox, né, que é procurado por todo mundo, não só por atletas, mas o Botox é muito procurado. Eu acho que a questão do preenchimento também é muito procurado, até porque durante o processo de preparo de vocês, tem a fase de cutting, né? Sim. Que é a fase que vocês perdem muita gordura. E essa perda de gordura não é só corporal, é na face também. E na nossa face, a gente tem coxins de gordura. É como se fosse colchãozinhos que a gente tem na face para dar sustentação para ela. Então, quando você diminui muito seu percentual de gordura, você também diminui na face, você perde essa gordurinha da face, que dá sustentação. Então, parece que o seu rosto está derretido, está envelhecido, está encovado, né? Então, essa sensação as pessoas procuram para melhorar. E aí entra a parte dos preenchimentos. Então, muitas vezes a gente tem que preencher pontos específicos da face para repor esse volume perdido, né? E outra coisa que acontece também, que eu acho super válido comentar, é que nesse processo de ganha peso, perde peso, né? Processo de ganho de massa, perde gordura, efeito sanfona, vocês ganham muita flacidez de pele, na face eu tô falando, né? Então, a gente tem que entrar muitas vezes com tratamentos para estimular o colágeno. E aí entra os bioestimuladores, que às vezes não é um assunto muito conhecido, porque claro que o botox, o preenchimento é mais conhecido, mas os bioestimuladores de colágeno são procedimentos em consultório que a gente faz esse banco de colágeno. Então, a gente evita que sua pele derreta, né? Então, ele associado com os preenchedores tem um efeito muito bom. Legal, então você que é atleta, né, praticante aí de musculação e às vezes tem esses efeitos indesejáveis aí do envelhecimento da pele, fica algumas dicas para você. E vamos falar um pouco sobre Botox, que é o mais falado, né? Acho que um dos procedimentos mais falados hoje no mercado, né? Que não só utilizado por praticantes de musculação, quem não treina também usa, atletas, né? O que é o Botox? Botox é a toxina botulínica, né? Então, é uma toxina que a gente vai injetar dentro do músculo. E a função dela é paralisar a musculatura. Então, paralisando essa musculatura, a gente evita que ela se contraia e que ela vinque a pele. Então, o grande problema dos atletas é porque esses vincos ficam mais profundos, mais fortes. Porque a musculatura, porque quando você tem a hipertrofia do corpo, você também tem hipertrofia dos músculos da face. Também ocorre essa hipertrofia da musculatura da face, que fica mais forte. Então, a força muscular de vocês é maior na face e o vinco fica maior. Então, o Botox ele vem para paralisar essa musculatura por um tempo, porque o Botox não dura a vida inteira. Então, fica ali 4, 6 meses paralisado, né? No máximo 6 meses, paralisando essa musculatura. E a gente já tem estudos que mostram que, a longo prazo, essa paralisação, é como se ela modulasse a musculatura do rosto, diminuindo a força muscular. É como se você ensinasse seu músculo, falasse para ele assim, olha, não precisa contrair tanto aqui, não precisa contrair tanto. Dessa forma, a pele não vinca tanto, entendeu? E com o processo de envelhecimento, a perda de colágeno na pele, esse vinco, ele tende a se tornar fixo. Então, esse aí é o conceito de Botox preventivo. Então, a gente faz o Botox, indica Botox a partir dos 30 anos, 25, 30 anos, para justamente evitar que a ruga que aparece só com o movimento da face se torne fixa. Então, a longo prazo, a aplicação do Botox, ela começa a diminuir a força exercida para essa musculatura Sim. da face gradativamente ao longo dos anos. Exatamente. Se você fizer o Botox
periodicamente, 2 a 3 vezes no ano. Então, não é só fins estéticos, né? Vou paralisar aqui para ficar bem, para uma festa, para um evento e tal. Não. Pensando a longo prazo, tem esse grande benefício. Bom, e nós, competidores de fisiculturismo, querendo ou não, a gente, né, exerce, né, digamos assim, as caretas no treino mais fortes, maiores, né? Ela dura um tempo menor? Dura, com certeza, dura, porque, como eu falei, a musculatura é mais forte. E aí, isso aí, inclusive, é uma grande queixa, né, de quem treina pesado. Meu Botox não dura muito, e realmente não vai durar. Mas aí, eu já quero aproveitar e deixar aqui 3 dicas dos marombeiros, né, para os marombeiros, de Botox para marombeiros. Então, é o seguinte, a dose de Botox em vocês tem que ser maior. Então, é uma dose maior. A gente usa mais produtos, mais pontinhos a gente faz. Vai ficar muito paralisado no início, porque a dose é maior, mas com o passar do tempo, isso vai amenizando e vai voltando aos poucos a musculatura. E então, isso aí é só avisar, porque realmente, quanto mais a dose, mais paralisação da musculatura a gente faz e mais paralisado mesmo, mas as expressões ficam no início do efeito do Botox, porque o Botox não tem efeito imediato. Você aplica hoje o efeito dele, você vai começar a sentir com 3 a 5 dias e o pico de ação dele é com 15 dias, né? Então, para a gente fazer esse Botox durar mais, a gente tem que colocar uma dose maior em vocês. Segunda dica é realmente isso. Não evitar, né, fazer careta durante o treino. Sei que vocês pegam muito pesado, eu sei, porque eu sou aluna do Big, ele quase me mata. É meio difícil não fazer uma caretinha. É meio difícil. Mas evitar fazer expressões, né, durante o treino, para não forçar essa musculatura, tá? Então, evitar ao máximo. Eu sei que às vezes não consegue, mas evita. E o segundo, a terceira dica é fazer sempre o Botox. No caso de vocês, atletas, de 4 em 4 meses fazer Botox. Pra gente realmente ter um efeito estético legal de enfraquecer essa musculatura da face, não deixar ela tão forte. E aí o seu Botox tende a durar mais. É uma manutenção melhor, exatamente. Né? Legal, então, olha aí, eu vou aproveitar essas 3 dicas aqui agora também. Você que está assistindo também aproveite, né? Porque a gente sempre quer envelhecer da melhor forma possível. Eu acho que isso vem sendo uma tendência com o passar dos anos, os cuidados, né? Com não apenas a estética corporal do pescoço para baixo, sim, mas do pescoço para cima também, que é o nosso cartão de visitas para qualquer coisa hoje, né? Sim. E para arrumar as namoradas e os namorados também. Então vamos lá, finalizando aqui com o último tema que eu acho super interessante e indesejável para algumas pessoas que têm uma certa dificuldade de se controlar com a ansiedade, né? E o consumo de certos alimentos que trazem aquele alívio, né? Lactose, doces, álcool, glúten, quais os efeitos negativos na pele? Porque tem quem bebe muito, tem quem não dá conta e come um doce, né? Eu mesmo conheço pessoas que fazem procedimentos caros e acabam não cuidando disso no pós com a alimentação, né? Quais são os efeitos negativos na pele de todos esses alimentos, né, e álcool? São elementos muito inflamatórios, né? Então, no caso de, como a gente estava falando anteriormente, de oleosidade e de acne, vai piorar com certeza o quadro de oleosidade e de acne. Mas doce, açúcar, o álcool, que acaba que no organismo ele vira açúcar, né? Ele tem alto índice glicêmico, a gente já sabe que o açúcar quebra colágeno. Então, a gente vai ter um envelhecimento mais rápido em quem consome mais açúcar, mais alimentos inflamatórios, principalmente açúcar. Que a gente já tem estudos, já embasamento científico para falar que o açúcar quebra colágeno, então evitar. E o colágeno é a proteína que dá sustentação para a nossa pele. E a gente vai perdendo colágeno ao longo do tempo, é normal no processo de envelhecimento. Então, a partir dos 30 anos, a gente começa a perder colágeno. Eu falo que é só ladeira abaixo depois dos 30 anos, porque você começa a sentir sua pele mais molinha, o rosto começa a derreter. E quem ingere muito açúcar, esse processo é mais acelerado. Bom, então, se você quer ter um cuidado melhor com a sua pele, mesmo depois de realizar algum procedimento estético, evite, né, esses alimentos, e você vai ter uma preservação melhor da integridade da sua pele. Então,
Bom, aproveitar aqui para agradecer a doutora Bruna Obrigada a Mello você. de ter participado do nosso podcast, né? Trago algumas informações aí importantes para o meio, né, do nosso esporte, do fisiculturismo e também para os praticantes de musculação, né, aqueles que também querem qualidade de vida. E aproveitar para perguntar se o nosso, né, espectador aí, né, a pessoa que está assistindo, quiser consultar com você, conhecer mais o seu trabalho, quais são, né, os contatos, né, qual é a forma de chegar até você? Bom, eu atendo no Oreo aqui em Goiânia. Tem meu Instagram, quem quiser seguir, @dra.brunamelo. Vai ficar nos comentários, na descrição do Sim. vídeo aqui embaixo. Lá tem um linkzinho na bio que tem todos os meus contatos de WhatsApp, localização, enfim. É só clicar lá e falar com a minha secretária. Então é isso aí, galera. Finalizando mais um podcast, né? O nosso próximo, né, vai ser anunciado no Instagram do canal, né, Big Talk OFC. No YouTube, Big Talk Oficial. Então, vai estar aqui embaixo, na descrição do vídeo. É isso aí, encerrando mais uma. Valeu! Valeu, obrigada.